Fala galera das internet, hoje estamos de volta para o circuito Legacy Catarinense em Itajaí, agora na semifinal. Quartas de final está aí com o Reanimator e o Infect, Eduardo Kress e o Elfo MTG, como todo mundo chama, eu nem chamo mais ele de William Koch, né? A galera veio e me falou que é pra chamar de Elfo, então era a partida entre o Kress e o Elfo. Agora estamos em Itajaí, na verdade a gente já está, né? Estava. E a partida é entre Grixis Delver e Dark Maverick. Esse Dark Maverick é porque ele utiliza mana preta para Abrupt Decay, Thoughtseize e umas cartas muito boas no sideboard. Então, Grixis Delver ligou a 6, está olhando seu Scry e está deixando no topo. Partida entre Felipe Delaniolo e o Leonardo Matos. Grixis começou estourando a Fetch para uma Volcanic Island. Grixis que nesse deck tem algumas lands que são Shock Lands, na verdade no lugar de duais, pois o Felipe não conseguiu as duais emprestadas, aí também obviamente não tem. Então eu aprovo essa ideia, já que muitas vezes a gente não consegue arcar com algumas cartas que a gente precisa no deck, então elas são boas substituições para este deck. The Magitaxian Probe tem uma Talha, Life from the Loam, Gadok e um Relicário. A mão do Maverick está um pouco lenta, não tem uma Madre para turno 1. E o Grixis começou já de Mana Delver, um começo muito bom para o Grixis Delver. Daqui tempo, né? Dark Maverick começou com uma Fetch. Já está estourando. Comprou alguma coisa de turno 1. Pode ser uma Madre. E é um Green Sun Zenith. Ele está fazendo o Green Sun Zenith para 0. Já está revelando antes mesmo de buscar a floresta. Ele nomeou a floresta para Fetch e tal. Mas já está adiantando, já que você não precisa ficar... Para adiantar, né? Não tem que ficar embaralhando 3.000 vezes antes de fazer cada coisa. E resolveu, ele já vai buscar a Dryad Arbor, que é, acredito eu, o único alvo válido nesse deck. E está rampando o Maverick, já consegue fazer no próximo turno um Relicário. E o Relicário é uma carta muito boa, pois esse Dark Maverick usa o combo do Dark Depths. O Delver está flipando para uma Force of Will. Flipou muito bem aqui. Já consegue anular muito bem qualquer carta do deck do Dark Maverick. Fazendo um Ponder. Delver, Daisy e um Xamã no topo. Pelo jeito ele quer deixar o Xamã ali. Xamã também nesse game é uma carta muito boa para o Relicário não ficar muito grande. Você consegue comer os terrenos do cemitério do seu oponente. Estourou a Fetch. Eu acho que ele já vai baixar o Xamã, já que ele deixou ele no topo. Com a Tropical Island. Baixando o Xamã com a mana verde do Tropical Island. E o Delver batendo 3. O jogo está igualado, 16-16. Mas o Delver aparentemente está na frente. Essa Dryad Arbor que é interessante, ela parece uma floresta vista de fora, assim. Mas na verdade ela tem o poder de criatura embaixo ali. Tentando fazer uma talha, já que ele sabe que tinha uma Foul. Ele deixou uma mana aberta também para um provável Daisy. Ele está, acredito eu, utilizando isso como um bait, que seria uma isca para não tomar essa Foul no seu Relicário. Relicário é mais forte, eu acredito, nesse match do que uma Talha. Atrapalha bastante o deck do Grixis Delver, a Talha na mesa. Mas eu acho que o Relicário, assim, é muito mais efetivo na mesa do que a Talha. Mas também não
não discordo de anular essa talha, porque ela incomoda bastante. Ponder pro Grixis Delver. Se a talha já estivesse na mesa, esse Ponder aí ia lhe custar praticamente o turno, já que eu acho que ele não tem nenhum terreno na mão. Não, eu estou enganado, ele tinha o terreno. Mas mesmo assim ia ser 2 manas por um Ponder. E isso te trava bastante, porque daí você tem que pagar uma mana pra fazer um Daze e uma mana pra fazer uma Foe. A talha incomoda bastante. Gitaxian Probe. Tem uma Thoughtseize, aquele mesmo Gadok, aquele mesmo Relicário e o Loma também. Grixis Delver com 13 e nenhuma carta na mão. Somente a que comprou agora da Gitaxian Probe. O jogo parece vantajoso para o Grixis Delver, mas ele está com poucos recursos na mão. Enquanto do outro lado pode já vir um Gadok, ou pior ainda, um Relicário. E se você der 2 turnos pro Relicário, ele vai combar. O Maverick já está dando o Thoughtseize para conseguir baixar o Relicário livremente. Grixis Delver deu um Daze. Na verdade, eu acho que valia mais a pena deixar resolver essa Thoughtseize, porque daí ele ia tomar 2. Como você anulou, ele deu Daze e o Leonardo não pagou 1, então, uma mana. Então ele não tomou 2, porque a resolução do Thoughtseize que te dá o 2 de dano. E ainda conseguiu baixar livremente o seu Relicário. O Maverick agora estaria com 11. Mas como ele voltou a ilha pra mão, de repente ele tá esperando comprar um Brainstorm pra ter mais draws nesse momento. Então, possivelmente é isso. Esses 2 de dano, talvez ele não acredite que sejam relevantes, já que no deck vai Brainstorm. Então, essa ilha que ele voltou pra mão, ele poderia botar no topo com Brainstorm. Bateu com o Delver, o Maverick já tá com 8. E fez um Young Pyromancer. Acho que ele não deveria ter baixado a lente, continuado com o terreno na mão era melhor, para continuar nessa estratégia da Brainstorm. Mas ele fez a lente para poder utilizar a habilidade do Xamã. O Maverick está com 6, talvez já estivesse com 4, se não fosse aquele turno que ele anulou o Thoughtseize. Mas também pode não fazer diferença, só que o oponente com 6 ou 4 faz muita relevância com um Xamã na mesa. Você pode matar ele em 2 turnos, né? Ou talvez mesmo neste turno, já que o Delver está batendo. Mas o Relicário já pode utilizar a habilidade, então vamos ver o que vem. Delver bateu e antes da fase de bloqueadores, o Leonardo está fazendo um Crop Rotation. E está também utilizando a habilidade do Relicário, destruindo uma floresta, adicionando uma verde, deixando uma verde na reserva. Aparentemente eu acho que ele combou. Grixis Delver eu acho que não tem nada no main deck para poder se livrar do token do Dark Depths. Ele olha a mão para ver se tem alguma coisa, mas eu acredito que no main deck, já que o token é indestrutível e 20/20, o token do Dark Depths bloqueou o Delver, evitando que ele vá 3 de vida, porque daí você fica no range do raio. Combar pra morrer pra raio ninguém merece, né? Aparentemente ele combou, vamos ver se o Delver tem alguma resposta pra esse 20/20 aí. Não, ele fez outro Delver, era GG eu acho, né? Passou o turno, mas acho que no máximo o Maverick vai a 4. Aqueles 2 pontos de vida não fizeram diferença de qualquer maneira. Mas esse Relicário sozinho ele resolveu a partida. Claro que teve a ajuda do Crop Rotation para combar, mas para você ver como esse deck comba. O Grixis tinha controlado a partida, mas mesmo assim não conseguiu ganhar. Grixis Delver está entrando com 2 Cabal Therapy e 2 Surgical Extraction,
que ele consegue se remover talvez o Dark Depths, já acaba com o combo em partes. Ele evita uma parte do combo, não evita a parte agra, mas consegue evitar a parte do combo. E Submerge, para voltar principalmente esse token e qualquer outra criatura, já que se o oponente controla uma floresta e você controla uma ilha, você pode jogar ele sem pagar nenhum custo. Então você devolve a criatura para o topo, na verdade, não é nem para mão, para o topo do deck do jogador. Ele está tirando 2 Spell Pierce, já que o deck não tem muito spell, um Lightning Bolt e um Deathrite Shaman. Tá, um Xamã, mais fácil de falar. E tirando também um Gurmag Angler. O siding do Dark Maverick, como eu falei, tem cartas pretas no sideboard. O Zealous Persecution, uma carta muito boa que lida com o Young Pyromancer, né? Que você consegue matar o Young Pyromancer, Delver e todos os tokens que o Young Pyromancer deixar. Abrupt Decay é um absurdo, eu adoro essa carta. É destrói permanente, basicamente, e não pode ser anulado. Maelstrom Pulse destrói também os tokens e muitas vezes a permanente que estiver te incomodando. Também na parte de siding ele está entrando com Choke, que é uma das cartas mais FDP, na minha opinião, do Magic. Eu odeio essa carta. Sempre e Pitting Needle. Obviamente para poder nomear o Xamã. Side Out ele está tirando Xamãs, já que ele também, obviamente, está entrando com a Pitting Needle, mas não é somente por isso. Porque também o Xamã não é tão útil nesse match. Um Gadok Tag e o Life from the Loan e a Sylvan Library. O Gadok ele tá tirando porque eu acredito que as spells do deck do Grixis são muito leves, então o Gadok não vai desabilitar nada de spell. Já contra um Miracles, por exemplo, o Gadok é absurdo, porque já que você não consegue jogar spell de custo 4 ou mais, ele impossibilita você de jogar cartas como Terminus, então ele contra o Miracles é uma carta essencial. Agora contra o Grixis faz sentido você não utilizá-lo. Grixis Delver mulligando a 6. Olhando sua mão, vendo se vai equipar. Dá pra ver de relance que ele tem um raio aqui. Ele equipou. Tá dando seu Scry. Neste Mulligan Vancouver. Pra quem não sabe, foi no Pro Tour Vancouver que começou a ter esse Mulligan. Deixou no topo. Equipou a sua mão e já está estourando uma praia inundada, buscando sua dual. Eu acredito que o match... eu achei antes de ver essa primeira partida que ia ser uma partida tranquila pro Grixis, porque ele conseguiria segurar o jogo e ir anulando as cartas que o Maverick pudesse ir fazendo. Mas como o Maverick tem o combo dentro de um deck agro, né? Fica complicado, porque se você vai na parte de anular os bichos grandões, ele comba, e se você anula o combo, ele te estompa. E o deck, como é tempo, geralmente as criaturas são pequenas e não tem uma relevância tão grande no board como realmente a gente percebeu no Maverick. E aqui, o Maverick revelou 2 Thoughtseize, uma Madre, um Pulse e aquele fatídico Relicário. Vamos ver se o Maverick consegue baixar esse Relicário a tempo. Turno 1, Caracas e Madre. Um dos clássicos turno 1 de Maverick e de Death in Texas. Se o teu oponente tu tá jogando e tu não sabe qual deck dele ele faz isso, tu já sabe que não tem caminho fácil. Tá fazendo uma Cabal Therapy para Thoughtseize, já que ele tinha visto 2. Cabal Therapy que vai voltar aí em Eternal Masters. Na minha opinião, uma das melhores edições ever. Só carta massa. Claro que nem sempre dá sorte. Meu amigo Rupi aí que tá pra comprovar, abriu 4 boosters na minha frente e não veio nada. Mas meu outro amigo abriu e veio só belezas. Mais uma Madre. Grixis Delver está estourando uma Fetch. Estourando Scalding Tarn, procurando a sua outra dual. Buscou a Volcanic Island. Fazendo Brainstorm na passada. Comprou 3 cartas, vamos ver o que ele vai colocar.
Brainstorm é uma carta extremamente boa com o Delver. Principalmente na manutenção você pode fazer. Ou na passada e já fazer o seu Delve flipar de certeza. No outro lado temos duas Madre. Vamos ver. Uma delas já protege a outra, então complicou um pouco para se livrar delas. Spot Removals no momento não funcionarão, porque ela pode escolher a cor. No próximo turno já vai complicar mais ainda, porque daí você vai ter que jogar 3 spells para se livrar do Relicário, caso ele entre e não tenha counter. Maverick tentando uma Talha. Talha que é bem chata nesse match. Ele deu uma full removendo uma Gitaxian. Se livrar logo dessa Talha antes que ela fique na mesa. E ainda mais ela tem iniciativa. Com as Madre ela ia bater bastante. Mais um Brainstorm tá cavando aqui. Pitching Needle seria uma carta boa agora, né? No Minha Madre. Pitching Needle realmente é uma carta muito forte no Legacy. Em todos os formatos, né? No Modern também ela joga. O jogo tá bem na vantagem aqui pro Maverick. Enquanto isso o Grixis Delver só cavando o deck. Não faço nem ideia do que ele possa estar procurando que seja bom neste momento. Mesmo um Young Pyromancer, as fichinhas você vai ter que fazer muitas fichas para poder passar pelas duas Madres. As duas Madres ali dando proteção uma para outra são muito chatas. Eu acho que agora é a hora do Relicário. E aí, Grixis? Eu tenho um Relicário. O que você tem aí? Tem 2 mana em pé, podia ter um Counter Spell, né? Counter Spell, como muita gente pensa, não joga tanto assim no Legacy. Joga mais no deck do Miracles. E não vai tantos, eu acredito que vai 1 ou 2 em algumas listas. Mas é uma carta clássica, né? Quando você vê o seu oponente com duas manas azuis em pé, você já vai jogando e esperando, né? Cadê o Counter Spell? Mas no Legacy, o Counter Spell da vez é a full. Da vez não, né? Sempre foi. É o melhor Counter Spell de todos. E aqui, voltando pro jogo, deu uma Gitaxian Probe, viu uma Scribe Ranger, proteção contra azul, flash, voar, muito boa. Tem a mesma habilidade da Kyrion Ranger, de voltar uma floresta e desvirar uma criatura. Você pode fazer a habilidade do Relicário 2 vezes no mesmo turno, ou da Madre, é muito boa a sinergia dela com o deck. E um Maelstrom Pulse, que agora que surgiu um alvo para esse Maelstrom Pulse. O deck do Grixis não tinha nenhuma criatura na mesa, só fez cantrips nesse jogo até agora, enquanto o Dark Maverick já tem um Relicário, então com a Scribe Ranger ele já consegue combar. Claro que o oponente pode ter, mesmo assim eu acho que está muito complicado pro Grixis, porque mesmo que ele tenha o Submergir, eu acho que não tem como resolver essa carta, porque com 2 Madre é só tu dar proteção contra azul. Se ele tiver outro, tem que ter 2 desse na mão. Ele dá outra proteção contra azul pela Madre, então tá muito complicada a situação. E é bem o que tá acontecendo aqui. Ele tá fazendo a habilidade da Madre, devolvendo a floresta e podendo fazer a habilidade do Relicário. Proteção contra azul nesse caso. Justamente para não tomar o Submergir, que eu nem sei se o Grixis tem, mas é a única esperança dele. Ah não, ele precisa de 3 Submergir, porque com 1 ele revira uma Madre. Nossa, tá muito complicada a situação. Tem que ter vários Submergir aqui na mão. Fez a FET resposta. Buscando uma Steam Vents.
mas tomou um Abrupt Decay no seu Xamã. Xamã não conseguiu nem fazer habilidade em nenhum turno. Meu Deus, tá... Olha a mesa do Dark Maverick, tem 2 Madre e um Relicário. E... eu acho que pro Grixis Delver complicou, ele tem ainda só 11 de vida. Tem que... não sei o que salva ele aqui nesse momento, ele... tá dando uma Cabal Therapy pro Maelstrom Pulse, se livrando da última carta do Maverick, mas ele... o Maverick já tem tudo que ele precisa na mesa. Ele consegue... ele possui 2 planícies ou florestas na mesa para poder sacrificar e buscar os terrenos do combo. Buscou um palco com o Relicário. Turno do Maverick, eu acho que ele já vai... ele já consegue combar, mas... ele tá indo mais comedido, assim. Ele passou o turno, não vai fazer o combo no seu turno, porque nunca sabe o que pode acontecer. Pode tomar uma remoção global e depois ser mandado sacrificar, por exemplo. Porque pode ter Diabolic Edict no deck do Grixis Delver. Você nunca pode menosprezar o deck do oponente ainda, mesmo que você esteja totalmente na vantagem. Que é o que está acontecendo aqui. O deck do Maverick conseguiu controlar o jogo do Delver. No primeiro game ele ficou totalmente na pressão, mas conseguiu resolver o Relicário e fez uma Crop Rotation no primeiro game e tal. Mas o Relicário tem se mostrado a carta do jogo nesse momento. Fez o combo, eu tenho o token ali, que seria a carta virada para baixo. Parece frase de Yu-Gi-Oh! Isso, né? Carta virada para baixo. Mas não. Tá dando proteção contra azul e proteção contra o preto e batendo. Eu teria feito essa proteção depois, mas não fez diferença, já que o deck do Grixis Delver não tinha nada. Revelando ali uma Vendilion Clico no topo, mas ela não acho que fazia nenhuma diferença no momento. Então é isso, galera. Agora vamos para a partida final. William Koch, ou Elfo, né? Contra o Leonardo Matos, de Dark Maverick. Na partida anterior ali foi 2 Infects, então teremos de novo um Infect na final. As premiações do 5º ao 8º foi uma Stoneforge Mystic e um Stifle. Olha só que premiação foda para simplesmente 5º e 8º. O 3º e 4º vão ganhar 2, isso, não é uma só para cada um, é 2 por luta de Delta. O segundo lugar ganha uma Badlands. E o primeiro colocado ganha um Jace the Mind Sculptor. Isso mesmo, eu nem sei mais quanto tá valendo esse cara, porque cada dia que passa ele tá cada vez mais caro. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo de gameplay aqui do Circuito Legacy Catarinense. Aqui estão outros vídeos que eu fiz. Um é ali no canto superior esquerdo, tá o desafio dos youtubers, que eu desafio o André a virar o Bossa. Exatamente, eu fiz o André se vestir de Bossa. Aí no outro tá sobre o Pauper, todas as coisas que você precisa saber sobre o Pauper, é o guia definitivo do Pauper. Ali embaixo tem o gameplay, como eu tinha prometido com o André, então se você ainda não acompanhou, tá ali. É o gameplay com o André Manente, do canal Motivo. E lá no canto direito tem o meu primeiro deck tech do Nylea Domain, que eu ainda tô devendo pra vocês os gameplays no mall, né? Mostrando como é que funciona o deck, como é que ele se comporta no formato. Então eu espero que vocês tenham gostado, galera, é isso. Se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos e dê like aí no vídeo, que isso ajuda bastante ao meu trabalho e continuar bastante fazendo os vídeos aí que eu adoro. E logo sai mais gameplays. Falou, galera, abraço!